E aí, como você está lidando com a escolha? Você tem escolhido? Ou o medo de decepcionar paralisa você e você acaba fazendo mais do mesmo? Eu sou Luana Guiar, a psicanalista delas, e aqui nesse canal você encontra conteúdos que vão te auxiliar a levar as suas relações para um outro patamar. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre escolhas? Como é que você lida com o ter que escolher? Será que você se permite escolher? Eu costumo dizer que só aceita que o outro escolha quem já passou pelo árduo processo de se permitir escolher e se manter ali firme diante da escolha que fez, mesmo quando não tem o apoio de ninguém. Eu sei que você já se viu nessa situação, eu sei o quanto é difícil às vezes de você desejar algo, mas não conseguir falar sobre aquilo ou impor aquilo diante do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu parceiro, dos seus filhos, ou seja, diante daquelas pessoas que têm um grande apelo emocional para você. Como é difícil a gente escolher aquilo que a gente quer, sabendo ou supondo que aquilo que a gente quer vai magoar outra pessoa. Difícil, né? Mais importante, respeitar as escolhas. Então, quando eu assumo esse processo para mim e vivencio esse escolher com o lado bom, que é caramba, eu sei o que eu quero e eu vou viver isso. E com o lado ruim, que é talvez eu decepcione algumas pessoas que eu amo, a gente consegue permitir que o outro escolha. E esse respeito pelas escolhas, ele nasce na gente. A gente mesmo, dentro, passa por esse processo de será que é certo, será que é ruim? E eu conduzo muitos processos de escolhas em análise na minha clínica, e isso é tão gostoso de ver, esse processo de amadurecimento, essa percepção de que não é fácil. E é isso que eu vim te dizer aqui, escolher não é fácil. Ser uma pessoa que decide, ser uma pessoa que impõe e respeita o seu próprio desejo, mesmo que isso contrarie outras pessoas, não é fácil. A gente tende a abrir mão daquilo que a gente quer, a gente tende a mitigar aquilo que a gente quer, para que o outro não deixe de gostar da gente ou para que o outro não fique decepcionado. Esses dias em sessão, eu trouxe até para uma paciente. Existe um filho que não decepciona um pai ou uma mãe? Às vezes a gente fica preso nesse lugar de eu sou o filho ou a filha que é a ovelha negra da família. A minha mãe queria que eu seguisse um caminho e eu não segui e eu a decepcionei. Quando a gente cresce, se torna adulto, fazer escolhas faz parte desse processo de amadurecimento. E naturalmente a gente vai decepcionar as pessoas, porque um pai e uma mãe têm expectativas sobre os filhos, né? A gente vê isso muito mais claro quando você tem uma empresa, por exemplo, familiar. E aí aqueles pais já esperam que os filhos deem continuidade ao negócio familiar. A gente vê isso com muita clareza nesse cenário. Mas isso também acontece dentro das expectativas daquilo que a gente não viveu. Então, se eu queria ser músico, não consegui, é provável que eu coloque meu filho numa escola de música para que ele aprenda. Isso é natural, isso acontece, está tudo bem. Agora, a gente precisa entender que escolher e arcar com o preço da escolha também faz parte desse nosso processo de crescimento. E que isso é, sim, amadurecer. Eu preciso amadurecer e entender que não existe um ser humano no mundo que não decepcione ninguém, porque a gente cria expectativas, né? Embora devêssemos criar unicórnios, mas não expectativas, criamos expectativas, que é da nossa condição humana. Então, será que vale a pena eu deixar de viver um desejo meu ou deixar de fazer uma escolha consciente? E aqui a gente não está falando de impulso, a gente está falando de uma escolha consciente, que foi amadurecida, que eu ponderei, entendi que realmente eu quero e estou disposto ou disposta a pagar o preço de viver isso. É outra coisa, tá? Não é um impulso. Mas será que não existe um cenário em que eu possa bancar essa escolha? E entender que, ok, se as pessoas não ficarem satisfeitas com aquilo que eu escolhi, eu respeito a minha escolha. Eu entendo que aquilo é para mim, e talvez eu não queira seguir com o negócio da família, porque ser um administrador nunca foi algo que tivesse dentro do meu coração. Talvez eu não queira mais morar na casa ao lado da minha mãe, porque eu quero viver em outro estado, porque eu quero experimentar outras coisas, eu quero morar em outro país. E o quanto é importante e potente que eu respeite essa escolha. Porque essas escolhas na vida adulta, como eu disse, elas naturalmente vão decepcionar os nossos pais, e isso é para todo mundo, tá? Você não é a única que decepcionou os pais em algum aspecto, fazem parte desse processo de individuação, desse processo de eu me tornar quem eu realmente quero ser.
E muitas vezes, e isso não raro também acontece na minha clínica, os meus pacientes sequer saberem quem eles são, além das expectativas dos pais. Eu deixo de fazer aquilo porque eu sei que a minha mãe não gostaria se eu fizesse. Eu faço aquilo porque eu sei que o meu pai fica feliz quando eu faço aquilo. Mas eu nunca parei para pensar, ou pouco fiz isso, sobre o que eu quero fazer. E se aquilo é certo ou não para mim. E se eu quero ou não fazer aquilo porque eu gosto ou porque eu não gosto. Então, esse processo de escolher também é um processo de trazer para si esse referencial. A partir de hoje, eu escolho ser o meu referencial. E eu escolho decidir por mim. Eu costumo dizer que a gente, durante boa parte da nossa infância, a gente é 100% nossos pais. Os nossos pais são totalmente o nosso referencial. Então, tudo que eu faço está atrelado aos meus pais. Se eu posso ou não posso fazer algo, se eles estão felizes, eu estou. Né? Se eles têm dinheiro, a gente passeia. Se eles não têm, eu não passeio. Se eles podem, têm tempo, eu vou a tal lugar. Se eles não têm tempo, eu não vou. Então, a minha existência está totalmente permeada pela existência desses adultos que me criam, que não necessariamente vão ser os pais, mas provavelmente sim, né? Então, essas pessoas que me criam, eu estou totalmente presa a esse referencial. E aí, na adolescência, a gente fica um pouco rebelde, quer romper com isso, que é natural, que já é esse processo de amadurecimento. Eu sou um ser humano, além disso. E é saudável essa rebeldia na adolescência. E aí, na vida adulta, a gente precisa consolidar isso. Então, aquela criança que era 100% referenciada, a bússola da vida dela era os pais, ela precisa abrir espaço para o novo. Então eu brinco em consultório e falo: olha, é hora de você falar, mãe, legal, esses 100% que você me deu, olha, foi super útil por muito tempo. Mas agora eu vou peneirar isso aqui e vou ficar só com 30%. O resto eu vou deixar para lá porque eu preciso também viver aquilo que é meu, aquilo que eu quero viver. E se eu estou 100% cheia do seu referencial, não tem espaço para o que é meu, porque eu vou experimentar a partir da minha própria vivência na condição de uma mulher adulta. E isso, eu acho que isso exemplifica bem esse lugar que eu estou falando da escolha. Então, se você tiver que decepcionar, tá tudo bem. E a gente vai superar isso. A gente vai lidar com isso. Pode ter certeza. Porque eu já conduzi muitos processos e já passei, porque eu também vivi os meus processos de escolha, e sobrevivi a todos eles e vi meus pacientes sobreviverem a todos eles. Então, às vezes, a gente acha que escolher, ai, vai acabar comigo, eu não consigo decepcionar minha mãe, eu não consigo contar para minha mãe que eu não quero isso que ela sempre desejou para mim, ou que eu não quero mais fazer aquilo que eu sempre fiz com ela ou por ela. Eu não vou aguentar. Vai. E esse vídeo está aqui para te dizer que você vai dar conta, que você vai sobreviver e que vai ser maravilhoso pagar o preço de respeitar as suas escolhas, porque isso é o processo de amadurecer. Se você quer viver a vida com a sua própria lente, a partir das suas próprias expectativas e experiências, você vai ter que decepcionar. E tá tudo bem. Sua mãe vai lidar com a decepção dela e você vai lidar com o prazer e a delícia de ter respeitado uma escolha sua. E aí? Você já tinha parado para pensar sobre a escolha a partir desse viés? Já tinha entendido o quanto escolher é importante e diz o seu nível de amadurecimento e de compreensão do adulto, da adulta que você é e que você quer ser? Bora ver a vida pela sua própria lente? Bora respeitar as suas escolhas? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.